Olá pessoal, meu nome é Letícia, sou mestre em Reiki, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Yoshua. Vamos começar fazendo a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, da sexta edição da Besouro Box, do Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, que é essa edição que todo dia a gente faz. O capítulo de hoje fala, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Quer o homem se mate ou se deixe matar, seu propósito será sempre o de encurtar sua vida, existindo assim a intenção do suicídio, mesmo que ele não ocorra de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Serve apenas como desculpa para disfarçar sua ação e justificá-la aos seus próprios olhos. Se realmente tivesse o desejo de servir a seu país, procuraria viver defendendo-o e não morrendo, pois uma vez morto ele não servirá para mais nada. Quando a gente reencarna, antes é feito um planejamento, mais ou menos em linhas gerais, o que a gente vai passar aqui. Às vezes a gente participa, às vezes não, depende do nosso grau de comprometimento, de entendimento da situação. E muitas vezes, quando a gente participa, antes a gente implorou por uma oportunidade de voltar à vida, porque em vidas passadas nós fizemos mal para outras pessoas ou praticamos atitudes que fez mal para nós, e isso gerou um karma. E o karma, no espírito, que é a parte que sobrevive, ela vai formar o que a gente chama de miasmas. E aí a gente se sente culpado, a gente não tem uma consciência tranquila e quer buscar reparar isso. Então a gente pede uma nova oportunidade de vir reencarnar e melhorar, cumprir, aquele karma, vencer aquela má tendência, reajustar com o irmão, enfim, todas as situações que a gente precisa. E aí a gente chega aqui em determinado momento, principalmente quem já é suicida reincidente, suicida é aquele que acaba com a própria vida, a gente chega aqui e acaba muitas vezes se matando. A vida vai ficando tão difícil e a gente vai se desesperando tanto, vai se envolvendo tanto nos problemas ao invés de focar na solução deles, vai desacreditando, perdendo a fé de tão forte intensidade que a gente acaba cometendo suicídio. Claro que, como a gente já está numa vibração baixa, muitos espíritos encarnados, desdobrados e desencarnados que são nossos inimigos de passado ou que são obsessores suicidas, inclusive, acabam sendo atraídos por essa vibração e ficam ali, como a gente diz, infernizando, fazendo, induzindo a gente. Porém, o nosso arbítrio, ele nos determina que nós é que temos a vontade. Então, quem executa o suicídio é a própria pessoa, por mais que ele tenha uma interferência, por mais que ele tenha problemas, por mais que outro leve ele a pensar nisso, quem toma a decisão é ele. E aí, quando ele desencarna, ele chega lá e não só ele não solucionou problema nenhum, porque ele acha que se suicidando os problemas acabam, e isso não acontece. Quando você morre, o teu espírito leva a problemática, e o que é pior, você contrai uma outra dívida, que muitas vezes é reincidente, você já fez uma outra vez e de uma forma consciente, ou seja, você pensou, planejou, executou o maior crime perante a espiritualidade, que é você não valorizar a sua própria existência. Então, é muito importante que a gente, mediante os problemas que a gente tem, a gente foque na solução. A gente não consegue resolver sozinho, a gente busca auxílio. Ninguém consegue resolver pra gente, a gente busca auxílio na espiritualidade e confia, porque Deus sabe tudo. Deus não dá uma cruz que a gente não pode carregar. Deus não traz para nós um sofrimento que a gente não tem a capacidade de enfrentar. E aí a gente precisa desenvolver certas capacidades de entendimento, de resignação perante a situação no momento. Não é que ela vai ficar para sempre, porque nesse momento nós estamos sendo testados na nossa fé. E aí é muitas vezes quando a gente sucumbe, normalmente na idade que a gente já sucumbiu em outras vidas.
e aí a gente acaba se endividando. E aí quando nós vemos muitas vezes em encarnações curtas, com deficiências físicas, com deficiências mentais, vejam bem, não é só dessa forma que isso acontece, mas também, né, com mediunidade exacerbada, enfim, com várias situações, desajustes diversos, é porque a gente já traz essa carga, a gente afetou o perispírito de uma tal forma que o corpo somático, ou seja, o nosso corpo, ele vai caracterizar as tendências que o perispírito traz. Então, vocês vejam que é muito importante que a gente conheça essa realidade para que a gente não faça de novo, porque a gente vai se sentir tentado e vão aparecer problemas justamente que vão fazer com que a gente se sinta tentado a cair de novo. Para quê? Para testar se agora nós vamos ser resistentes e vamos evitar realmente a ocorrência. Então, é muito importante, gente, que a gente cultive a fé, que a gente cultive o amor próprio, que a gente cultive a consciência das nossas atitudes e das dos outros, que a gente desenvolva esse amor incondicional por nós e pelos outros, que a gente desenvolva empatia, que a gente desenvolva resiliência, enfim, características, qualidades que nos fazem ser mais fortes perante as adversidades e enfrentar os problemas de uma forma mais persistente, e aí superar essas dificuldades, não nos deixando abater, não nos deixando destruir por isso. O suicídio não resolve o problema, você acaba criando um problema maior. E há os suicídios involuntários também, quando eu bebo em demasia, quando eu fumo, quando eu uso drogas, lícitas ou ilícitas, quando eu esbanjo sexualmente, quando eu vivo uma vida de delitos, de jogos, enfim, gente, tudo aquilo que é demais gera um desequilíbrio e vai me levando a uma recorrência que pode desencadear um suicídio. Ah, mas no que poderia, por exemplo, o jogo, né? O jogo pode causar um endividamento, excesso de jogo, e aí o endividamento, a pessoa fica totalmente desestruturada, né? Porque muitas vezes perde bens, perde familiares por conta disso e acaba se suicidando. Então, gente, quando a gente percebe que a gente está começando a perder o equilíbrio, está começando a perder a harmonia, está começando a exagerar numa determinada tendência, a gente corta, orar e vigiar. Então, você ora para que você mantenha a tua fé e você vigia as tuas atitudes para que você possa discernir o certo do errado e para que você possa identificar as questões ruins o mais rápido possível para que você possa reverter a tempo. Tá? Então, muito importante aí valorizar essa vida e esse corpo que nós ganhamos, porque foi ele que nós escolhemos, ou que em linhas gerais, né, espíritos superiores, dotados de muita inteligência e sabedoria, escolheram para nós, para que a gente vivenciasse as experiências encarnadas, para aprender, para depurar, para quitar débitos, para evoluir, para buscar uma ascensão. Tá? Então, nada acontece por acaso. Ok? Eu agradeço quem está assistindo o vídeo. Quem quiser deixar o seu like, fique à vontade. Quem quiser deixar comentários no canal, também fique à vontade. Aqueles que quiserem se inscrever no canal, é só ir no sininho e clicar 2 vezes, você será notificado, e todo dia eu coloco pelo menos um vídeo. Aqueles que quiserem deixar as iniciais do nome ou nome completo para receber o reiki à distância, esses vão receber por 3 noites seguidas o reiki especialmente para si. E os demais inscritos, espectadores, todo dia já estão lá no bilhetinho da caixinha, no caderno, tanto o meu individual quanto especialmente para os pedidos, recebendo esse reiki para trazer a você a cura do que você precisa. Veja bem, a cura quem promove é você, mas a energia inteligente do universo, ela vai para o que você precisar para te auxiliar nessa cura. Não precisa deixar o porquê você está pedindo. O reiki, ele é uma energia universal, portanto inteligente, ele vai ser direcionado para o que você precisar na medida em que você esteja aberto, né, para receber, tá? E eu, como canal, transmito então o reiki a vocês. Relembrando os princípios do reiki, só por hoje não se zangue, não adianta ficar bravo, irritado com uma situação, muitas vezes a solução está justamente no contrário, que é manter a calma. Não se preocupe, não se ocupe com alguma coisa que ainda não aconteceu ou que já aconteceu e não tem remédio, focando sempre na solução, né? Então vamos
buscar focar na solução para evitar que a gente caia, né, no desespero. Faça o seu trabalho com gentileza, com honestidade, com harmonia, com equilíbrio, independente se é em casa ou fora de casa, online ou offline. Você é importante, o teu trabalho é importante, por mais que ninguém dê importância, você é importante sim, o que você faz é importante também. A questão também de ser grato, seja grato todo dia por quem você é, pelas oportunidades que você tem, por tudo que você tem ao teu redor, todas as pessoas que estão ao teu redor, as situações que te acontecem, tudo serve para o seu crescimento, tudo serve para o seu amadurecimento e para a sua evolução. E o que está ruim tende a melhorar, né? Nada é tão ruim para sempre que não vá melhorar um dia, como nada é tão bom que um dia, né, não fique pior, né, não aconteça uma coisa ruim. Mas a gente tem que estar preparado para esses embates, porque eles são desafios, né, para a gente ter a superação. E finalmente seja gentil com você, se ame, se respeite, teu primeiro sorriso, teu primeiro bom dia para você. Ame e respeite os outros incondicionalmente, sem apego, né, sem esperar troca. Então tenha para você, porque aí você dá o que transborda, né, com abundância. Ame o seu ambiente, ame o seu local de trabalho, ame a sua vida, ame as suas conquistas, valorize-se, valorize o que você fez até hoje, certo? Porque é a tua missão se valorizar, se respeitar e evoluir. Eu deixo aqui um abraço enorme para todos. Nós vamos finalizar então com o tarô da meditação, fazendo uma meditação hoje, né, vendo o que ele está nos ofertando de reflexão. Lembrando que eu não sou taróloga, tá? Então eu faço apenas uma indução, digamos assim, né? O meu inconsciente vai buscar aquilo que eu preciso. E aí ele fala da serenidade, que tem a ver com o evangelho, né? Quando eu sereno a minha mente, eu passo a pensar melhor, né? Eu respiro melhor, eu oxigeno melhor as células do meu cérebro. E a partir disso, então, eu vou me harmonizando e me equilibrando e encontrando a solução sem precisar cair no desespero. A mente afeta o bem-estar do corpo e vice-versa. A meditação regular é uma excelente influência estabilizadora. Eis alguns pensamentos que o ajudarão a alcançar a serenidade. Que eu permaneça estável neste período de mudança, né? Então, mudanças normalmente trazem um pouco de caos, né? Então, vamos pedir estabilidade emocional para lidar com ela. Que eu esteja presente neste período de dificuldades. Não adianta eu fugir dos problemas, né? Porque eu não consigo fugir dos problemas. Então, vou enfrentar com ânimo, com força, com fé, com perseverança e acredito que vou vencer. Que eu tenha equilíbrio no calor do momento, né? Então, muitas vezes a gente no calor do momento fala o que não deve, faz o que não deve, é impulsivo. Então, silencia, respira até 10, oxigena melhor as células do teu cérebro, porque aí você vai pensar melhor e muito provavelmente você não vai tomar atitudes impulsivas. E até se você puder dormir com o problema, como a gente diz, né? Passar uma noite, deixar para resolver no outro dia, a gente tem uma clareza e recebe a intuição do universo, recebe a intuição da espiritualidade, recebe a intuição de Deus, enfim, daquilo que você acredita para serenar a tua mente, né? E encontrar a solução das tuas dificuldades. Que eu fique livre de obsessão com o passado e o futuro. Quando eu baixo a minha frequência, eu atraio espíritos de encarnados e de desencarnados que são desafetos ou que entram na minha frequência porque já tem uma frequência baixa e que ficam ali me induzindo a cometer erros. Vejam bem, cometer erro é meu, eu sou responsável, ninguém vai me obrigar a nada. Porém, quando a gente baixa a frequência, a gente fica mais suscetível a receber essas influências e a partir disso a errar mais então. Quando e onde, diante dos incômodos da vida, principalmente num lugar apinhado de gente como um ônibus ou trem, você pode restaurar seu equilíbrio físico e mental praticando a meditação com calma. Meditar significa não pensar, né? Então eu estou ali, está abafado, está cheio, está complicado, tem aí a virose, enfim, né? Entre meditação, faz uma oração, pensa positivo, né? Vê o lado positivo da situação, logo você chega, logo o ônibus se esvazia, ou enfim, né? A situação se resolve, se acalma, você pondera e consegue a solução, ok? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.